Vamos retomar de onde paramos no vídeo anterior. Dissemos que, no source do procedimento, deveríamos discriminar de acordo com o modo. E para isso, começamos colocando um comando do case, para o qual devemos programar cada caso. O de insert, o de update e o de delete. Vamos começar por este último, que é o mais simples. Se aqui temos os dados da tabela attraction, a forma de recuperar um registro da tabela por comando era com o for each. O que queremos fazer com este registro? Eliminá-lo. Para isso, utiliza-se o comando delete. É simples assim. A atualização também é quase óbvia. Suponhamos que adicionamos uma nova categoria ao sistema, Landmark, e queremos atribuir essa categoria no lugar da que estava antes. Então, nos posicionamos com o for each sobre o registro e simplesmente atribuímos o novo valor ao atributo desejado. Com a fórmula de agregação find, estamos solicitando que se navegue pela tabela onde esse atributo se encontra e que devolva, do primeiro registro que encontrar ali, que atenda a essa condição, o valor desse atributo. Assim, obteremos o ID da categoria Landmark. Se esse ID for 3, então, ao executar esse for each, o valor 2 será alterado para 3 nesse registro. E o que aconteceria se não fosse encontrada na tabela de categorias uma categoria com esse nome? Vamos testar isso para tirar a dúvida. Para agilizar, já criamos o procedimento e adicionamos ao Web Panel as chamadas para o update e o delete. No procedimento, já escrevemos o que analisamos até agora. Vamos executar. Antes de mais nada, vamos adicionar a categoria Landmark. Agora vamos voltar ao nosso Web Panel e para a atração 2 que tem essa categoria, vamos pressionar Update. Não vemos nada porque o procedimento foi executado e terminou, e não estamos pedindo que informe nada. Mas se atualizarmos a tela com F5, vemos que agora a categoria é Landmark. Vamos voltar a colocar a categoria que tinha antes, Historical Site. E vamos eliminar a categoria Landmark. E vamos testar novamente. O programa travou. Isso acontece porque a fórmula find vai retornar 0, vazio, já que não encontra nenhum registro nesta tabela com o valor Landmark. Então, o for each, ao terminar a iteração, enviará para o banco de dados a ordem de realizar um update nesse registro, atribuindo 0 ao Category ID. Mas como Category ID é uma chave estrangeira, se o banco de dados permitisse atribuir a ela um valor de referência inexistente nesta outra tabela, estaria violando a integridade referencial. O mesmo teria acontecido se o Category ID tivesse sido 3, 4, 5, 10, qualquer valor diferente de 1 ou 2. Por padrão, o banco de dados obrigado realiza a verificação de integridade e, se falhar, não permite a operação, lançando uma exceção que, se não for tratada, interrompe o programa, como aconteceu conosco. Isso é muito importante. As operações de CRUD realizadas por comando em procedimentos, que é o único objeto em que podem ser utilizadas, não realizam nenhum controle de integridade referencial. Isso significa que enviam a ordem ao SGBD sem checar nada. Alguém poderia se perguntar por que, ao tentar colocar o Category ID em 0, o SGBD lança uma exceção, quando na transação, já que tínhamos ativado a propriedade nullable, podíamos deixá-la vazia, sem nenhum erro de integridade referencial. É que vazio é um valor, o 0, e não é o mesmo que nulo, que é a ausência de valor. A propriedade nullable indica que a base de dados aceitará que não haja valores para o atributo. O que é indicado com null, que não é o mesmo que ter o valor 0, porque 0 é apenas mais um valor, como 1, 2, 3, 4. Por isso, quando se deixa sem valor, ou seja, null, não se verifica a integridade em relação à tabela category, porque se não há valor, não há referência.
Por outro lado, se for deixado como 0, aí sim há um valor, o 0, e será feita uma busca na tabela Category para verificar se existe um registro com ID 0. Essa propriedade é a responsável por, quando deixamos o campo vazio na tela da transação, ele ser considerado como nulo e não como 0. E é por isso que não ocorre erro. Mas esta é uma propriedade que indica o que é atribuído ao atributo quando o usuário deixa o campo vazio na tela. Será atribuído null, mas não no código. Por outro lado, aqui é empty, vazio, porque o que o find retorna é um valor, neste caso, 0. E é por isso que o banco de dados lança uma exceção e o nosso programa cai. Se quiséssemos que, nesse caso, fosse atribuído nulo, poderíamos adicionar isto. Perguntar por isEmpty é o mesmo que perguntar se é igual a 0. O método setNull atribui null. E, neste caso, funcionaria da mesma forma que a transação. Por outro lado, e da mesma forma, vamos nos perguntar o que acontecerá se quisermos eliminar a atração Great Wall, que sabemos que tem um tour que está referenciando ela. Se tentássemos fazer isso através do WorldWith, não nos permitiria a exclusão, porque o programa da transação realmente controla a integridade referencial e não envia uma ordem ao SGBD se souber que vai falhar. Ele nos informa imediatamente que a exclusão é inválida. Por outro lado, se tentarmos através do procedimento, ele falha. Isso poderia ser visto como uma desvantagem dos comandos de atualização, que não fazem verificações de integridade referencial antes de enviar a ordem de CRUD correspondente. Cabe ao desenvolvedor realizar a checagem por código antes de executar a operação e só solicitá-la ao SGBD se houver total certeza de que não irá falhar. A vantagem, por outro lado, de não se fazerem as checagens automaticamente é a eficiência, porque as verificações consomem tempo e às vezes não são necessárias. Por exemplo, se for apagar todo o banco de dados. Antes de passar para a inserção, o que aconteceria se modificássemos o nome da atração para deixá-lo vazio? Se fizermos isso através da transação, não é permitido devido à regra de erro que temos declarada. Por outro lado, se fizermos isso através do procedimento, é perfeitamente permitido. É que a atualização por procedimento com o comando foreach não leva em conta de forma alguma as regras de negócio definidas na transação, que é outro objeto. Também poderíamos atualizar com o foreach não apenas atributos do registro da tabela base, mas também de cada um dos referenciados pela tabela estendida. Assim, poderíamos atualizar o atributo Category Name dessa atração, o City Name e o Country Name. Só nos resta estudar o caso da criação de um novo registro, ou seja, inserir uma nova atração. Isso é feito através do comando new, atribuindo valores aos atributos da tabela na qual se deseja inserir o registro. Como a tabela possui apenas esses atributos, são eles que devemos atribuir valor para o registro a ser inserido. Category Name, Country Name e City Name não pertencem a esta tabela. O comando new solicitará ao SGBD que realize um insert de um novo registro na tabela deduzida a partir desses atributos. Como o Attraction ID é autonumerado, independentemente do valor que atribuirmos, por exemplo 0, o banco de dados não levará esse valor em consideração. E, ao inseri-lo, atribuirá o número seguinte ao último que foi dado, neste exemplo, o 4. Poderíamos, então, não atribuir nada no new, o que é o mesmo que deixá-lo em branco. Vamos hardcodear, por enquanto, os valores a serem atribuídos ao nosso novo registro. Para o nome, Chris de Redimer. Para a foto, se tivermos uma imagem com esse nome na base de conhecimento, então fazemos essa atribuição. Poderíamos deixar de atribuir esses 3 atributos que são chaves estrangeiras? Como temos insistido, sim.
O programa não só permitirá isso, como também não realizará nenhuma verificação e enviará o comando de inserção para o SGBD. Mas, como já sabemos, por padrão, o SGBD lançará uma exceção em caso de violação de integridade referencial. Então, vamos atribuir o ID da categoria à categoria chamada sítio histórico, que presumimos existir na tabela de categorias. Se encontrar, atribuirá o valor ao atributo do registro que iremos inserir. Se não conseguir encontrar, atribuirá o valor 0. E nós já sabemos o que vai acontecer em seguida. Da mesma forma, atribuímos o ID do Brasil ao ID do país. Aqui também, se não conseguir encontrar, atribuirá 0 e já sabemos como isso vai terminar. E faremos o mesmo para o ID da cidade, atribuindo o ID do Rio de Janeiro. Uma vez executado todo esse bloco de atribuições dentro do new, o programa envia um comando de inserção ao DBMS com todas essas atribuições. Se o DBMS conseguir realizar a operação, já que a integridade referencial não é violada, o novo registro será inserido na tabela. Vamos testar isso no GeneXus. Adicionamos a chamada ao procedimento, passando o modo insert e 0 para o ID da atração. Aqui temos a imagem inserida na KB. E no procedimento, inserimos o código que acabamos de analisar. Vamos executar um run. A lista de navegação nos mostra um aviso relacionado à operação de commit no banco de dados, que analisaremos depois. Vejamos que ele nos informa que fará um new sobre attraction. Aqui ele nos mostra graficamente a tabela do new. E estas, que aparecem indentadas, serão as que deverão ser navegadas por cada fórmula inline find. Depois, ele relata a operação de insert que enviará ao DBMS sobre a tabela attraction e os atributos para os quais enviará valores para a inserção. Aqui ele informa sobre o update, e vejamos que só envia o valor de categoria ID porque é o único que estamos modificando no código que deixamos no procedimento. Por fim, vemos o relatório do delete. Certo, vamos executar. Pressionamos Insert, atualizamos a tela e aqui vemos a nova atração. Para não precisar atualizar manualmente a tela, vamos executar um comando refresh assim que o procedimento terminar de ser executado e retornar o controle ao evento do webpanel que o chamou. O que acontecerá se agora executarmos novamente o insert? Ele tentará adicionar uma nova atração, mas com o mesmo nome daquela que acabamos de inserir na etapa anterior. Se não tivéssemos um índice unique por nome da atração, então é isso que aconteceria. Nos restariam duas atrações, Chris da Redeemer. No entanto, vamos tentar. Ele não fez nada. O problema é que os comandos CRUD não permitem capturar a exceção do banco de dados em caso de falha de integridade referencial, mas permitem capturar uma falha de unicidade. Na verdade, o que acontece é que a ordem de inserção é enviada ao SGBD e o SGBD tenta, mas como encontra Chris da Redeemer em outro registro, não permite a inserção. E, ao contrário do que acontece com as chaves estrangeiras, retorna ao programa o resultado de chave duplicada, para que alguma ação possa ser tomada nesse caso. A ação é tomada se for programada, tanto no new quanto no for-each, a cláusula when duplicate, para que o desenvolvedor possa codificar algo quando esses casos ocorrerem. Isso não acontece com as falhas de integridade referencial. Se a cláusula when duplicate não for codificada, então nada é feito. É como se o new ou o for-each não tivessem sido escritos. Resumindo, os comandos de CRUD enviam a ordem ao DBMS e capturam apenas o resultado do controle de unicidade, ou seja, sabem quando, como resultado de sua execução, não foi possível realizar a operação por falha de unicidade,
tanto por chave primária quanto por chaves candidatas, ou seja, atributos com índices unique. Nesses casos, se não forem utilizadas cláusulas ou em duplicate, nada acontece. No nosso caso, como o Attraction ID é autonumerado, nunca poderá haver um registro duplicado por chave primária. Mas se não fosse autonumerado, então sim. Se tentarmos atribuir o valor 4, já existe um registro com o número 4 e ocorre uma falha. Portanto, nesse caso, pode ser retornada uma chave duplicada tanto pela chave primária quanto pela chave candidata, que é o atributo Attraction Name que já vimos. Para finalizar com o essencial, ainda precisamos ver o aviso que aparecia na lista de navegação relativo ao commit. Quando estudamos todo o processo que ocorria no objeto transação, vimos que era colocado implicitamente um commit ao final da instância. O mesmo acontecerá para todo o procedimento que em seu código-fonte tenha codificada alguma operação de CRUD. Será adicionado automaticamente, de forma implícita, um comando commit ao final de todo o código. Vamos pensar neste exemplo de procedimento. Criamos a categoria Landmark, modificamos a categoria de todas as atrações que tinham o nome Historical Site para a nova Landmark e, por fim, eliminamos a categoria Historical Site. Portanto, estamos inserindo um registro na tabela Category, modificando vários na tabela Attraction e excluindo outro na tabela Category. O Gnexus adicionará ao final do código-fonte um comando commit. Isso significará que todas essas operações sobre o banco de dados, aqui 4, uma de insert, 2 de update e uma de delete, ficarão em estado permanente. Esse será o comportamento padrão. Poderíamos desativar esse commit para que não seja adicionado, por meio da propriedade commit onExit do procedimento. Além disso, o objeto transação tem essa propriedade ativada por padrão e, por isso, o commit automático é realizado. Mas podemos desativá-la? Mas, além disso, deixando ou não esse commit automático no final, sempre podemos codificar um commit de forma explícita onde quisermos. Por exemplo, se colocarmos este aqui, então, após inserir esta categoria, ao executar o commit, ela ficará registrada no banco de dados. Se depois o sistema cair, por exemplo, após o for-each, esses dois updates serão desfeitos, ou seja, a operação de rollback será realizada automaticamente, mas esse insert permanecerá efetuado. Se chegou até aqui e os updates foram realizados e agora é feito um commit, esses dois registros também ficarão permanentes. Então, se ao tentar esse delete, o banco de dados lançar uma exceção por integridade referencial, porque algum outro registro de alguma outra tabela está referenciando-o, o programa irá falhar, mas os 3 registros anteriores permanecerão no banco de dados. Se, por outro lado, esses 2 commits não estiverem permanentes, então esses 3 registros também não permanecerão nas tabelas. Observemos que, em qualquer caso, se deixarmos o commit onExit, não é necessário colocar um commit explícito aqui. Por fim, assim como temos o comando commit, também podemos utilizar no código o comando rollback, seu inverso, que desfaz todas as operações que tenham sido efetuadas no banco de dados que não ainda estejam commitadas. Neste vídeo, estudamos como realizar operações de criação, atualização e exclusão por meio de comandos no objeto procedimento. Assim, utilizamos o comando new para inserir um novo registro em uma tabela. Vimos que a ordem de insert é enviada ao SGBD sem realizar nenhuma verificação. Para atualizar um registro de uma tabela e, caso desejado, seus relacionados por tabela estendida. Isso conseguimos utilizando o comando for-each, atualizando diretamente em seu corpo os atributos desejados. A cada iteração, será enviada uma ordem de update ao SGBD, sem realizar nenhuma verificação. E para excluir um registro de uma tabela, acessamos com o comando for-each e utilizamos dentro o comando delete. Também não é feito nenhum controle. No entanto,
é diferente falhar na unicidade do que falhar na integridade referencial. A primeira é capturada automaticamente pelo programa e pode continuar sua execução. A segunda não. Poderíamos, de qualquer forma, tratar a exceção a partir do programa, mas aí seria de forma explícita, não é feito automaticamente pelo programa. E isso se consegue utilizando a regra Error Handler, que não vimos aqui. Por fim, vimos que, por padrão, o procedimento adiciona um comando commit ao terminar, que pode ser removido. Inclusive, vimos que podem ser especificados comandos commit e rollback no source de forma explícita. Aqui mostramos um quadro comparativo dos checagens que a transação faz e o procedimento não. No próximo vídeo, estudaremos como realizar essas mesmas operações, mas através do Business Component, que sim controlará a integridade referencial e unicidade, e inclusive executará regras de negócio que estejam definidas na transação da qual é obtido. Essa será a forma recomendada. Por fim, aqui vemos a diferença entre atualização interativa e batch.